Deus, conosco estás, em nós vem agir, amado Messias, te sinto aqui. Emmanuel, Deus conosco a vida, tu és Deus fiel, esperança linda, és imperador do céu. O teu amor é bem maior que tudo. Paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, nessa noite. Amém. Uma noite maravilhosa, uma noite que o Espírito de Deus está nos consolando. Você crê que Deus está nos consolando neste momento tão importante da nossa vida, né? Quando nós nos adentramos à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor, para sentir o nosso coração confortado, né? Sendo confortado pelo próprio Deus, amém? Nessa noite eu quero também falar um pouco de fé. Eu acho que estamos vivendo um tempo de necessidade de ensinar o povo a caminhar, se alimentar, em crer na palavra, em viver a palavra, amém? É tão importante você vir para a casa de Deus e sentir o amparo de Deus, sentir que Deus está falando ao teu coração. E nessa noite não vai ser diferente, não é? Deus vai estar falando, nos ensinando. Claro que todos nós passamos por lutas, por períodos que a gente fica se perguntando o porquê de muitas coisas, mas nós vamos nos voltar para a palavra, porque ela responde as nossas perguntas, amém? Então eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 8, quem puder ficar de pé para a gente poder estar lendo a palavra do Senhor, né? Nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. Nós vamos estar falando o que diz a palavra do Senhor, né? Vamos estar lendo. E preste bem atenção no que você lê, porque a própria palavra eu espero que fale ao teu coração. Paulo dizendo à igreja de Coríntios: em tudo somos atribulados, mas não perplexos, mas não Desanimados. perseguidos, mas não Desamparados. abatidos, mas não. Destruídos. Oh, aleluia! Isso é bom ouvir ou não? Amém. Isso é maravilhoso a gente ouvir. Eu quero que você acompanhe algo também que o apóstolo fala nesse mesmo tempo, né? Nesse mesmo texto, aliás, no versículo 13. Temos, portanto, um espírito de Fé. como está escrito, cri, por isso Falei. nós cremos também, por isso Também falamos. louvado seja o nome do Senhor. Então é importante declarar que a fé está em nós, que nós cremos o que Deus colocou no nosso coração. É importante a gente dizer. Então vamos orar, vamos pedir para Deus confirmar essa palavra no nosso coração. Amém. Amém? Aleluia. Abatidos, mas jamais Destruídos. podemos ser abatidos? Acabamos de ler o texto. Abatidos, mas não destruídos. Podemos estar abatidos, Verdade. mas eu não estou destruído. Amém? Eu tenho fé em mim, eu tenho fé no meu coração. Amém? Quando eu me adentro à casa de Deus, Deus falou comigo, confirmou. Eu não estou destruído, eu estou abatido. E eu vou caminhar para Deus mostrar a minha vitória. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te pedir, Muito obrigado, Deus. neste exato momento, que o Senhor console cada coração. Momentos especiais, momentos Senhor, que o Senhor tem me ajudado. vai falando no mais profundo do ser, né? Deste homem ou dessa mulher que está aqui, Senhor. Minha casa te Confortando agora com teu Santo Espírito, me ajude, Pai. porque nós sabemos que Jesus está neste local. Nós sabemos que o Espírito Santo opera neste momento, Senhor da glória. Por isso te glorificamos, Pai, pela tua presença e pela tua palavra. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Podemos assentar. E eu fiquei assim, quando eu meditei nesse texto, eu falei assim: o que eu vou trazer para a igreja domingo?
dormios. E a palavra que Deus colocava era: mostre para o povo que as lutas elas vão aparecer, mas mostre para o povo também que eu estou presente nas lutas. E isso faz a gente gerar um coração, né, crendo nas coisas. Tão importante a gente crer nas coisas. E aqui Paulo ele vai falando e vai mencionando um pouco da vida no versículo 8, como nós acabamos de ler. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, quer dizer, entregue a uma profunda tristeza. Ele fala assim: eu estou numa tremenda luta, eu estou num tremendo desafio, mas o meu coração ainda está crendo naquilo que Deus vai fazer. Quer dizer, a angústia não está me vencendo, a angústia não está me deixando eu desacreditado. Ele está dizendo exatamente, no intervalo, quer dizer, na tribulação, que é uma luta que a gente tem na vida, né? Vamos dizer assim, é um período que a gente passa na vida. Ele está dizendo que esse período que quase todos nós experimentamos, amém? Amém. Passamos por luta. Talvez você tenha passado nessa semana por algumas lutas, e é isso que a Bíblia está dizendo, né, para consolar o teu e o meu coração, que Deus está presente e está atuando neste momento. Por isso que Paulo fala: crie por isso que eu falei. Ele fala, né, quando nós lemos o versículo 13, eu creio. O que é crer? É o que Paulo está dizendo. Mesmo que a vida tenha as tribulações, que são os momentos difíceis, as lutas, e em outras palavras diz que, né, às vezes somos golpeados. Você sabe o que é quando você sente um golpe? Não quer dizer que você perdeu a luta, amém? Amém. Você levou uma pancada. Muitas das vezes tem pessoas que levam uma pancada, mas não foi derrotada. Quer dizer, o que a palavra está dizendo? Que ela foi golpeada, ela está na luta, mas ela não entregou os pontos. E aí que está a vitória do servo de Deus. Ele passa pela luta, ele é até golpeado no meio da vida, mas ele sabe que Deus está presente e que ele está se levantando para se recompor e para atravessar e vencer aquela luta que supostamente o inimigo achou que estava vencendo. Na verdade, você está vencendo a sua luta. Você pode glorificar o Senhor. A gente tem que aprender a glorificar. Muitas das vezes a gente fala assim, hinos de louvor no meio das lutas. Você tem feito isso? É isso uma prova que você está exercendo a sua fé e você está ganhando a guerra. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Vamos participar do culto entendendo que a palavra do Senhor, ela diz isso. Então Paulo está falando aqui, se você observou, vamos assim ler novamente, porque é interessante ter a palavra fixada no nosso coração. Estamos, portanto, né, no versículo 13, temos, portanto, o mesmo espírito de Fé. Então nós temos o quê? Temos um espírito de fé. Quer dizer, movendo nós a usar a fé. Paulo estava dizendo, ele falou, somos movidos pela fé. O que representa isso? Paulo estava dizendo, quando ele se apresenta no texto dizendo que podemos, né, ser perseguidos, mas não desanimados, ele estava dizendo que a fé estava operando nele. O que representa isso? É o espírito da fé. E como é que nós devemos orar, irmão? Preste atenção. Para você mudar a sua vida, mudar a maneira de você se posicionar nas lutas. Quando você passar por uma luta, você fala, Senhor, eu quero agora ser ministrado pelo Espírito Santo que gera fé no meu coração. Você entendeu isso? Então quando você começa no meio das lutas, experimentar que o Espírito Santo ele começa a encher você com fé, você está vivendo a experiência, né, de vencer a luta crendo, porque a fé ela faz nós gerarmos aquilo que nós não conseguimos ver no meio das lutas, a vitória. A fé ela faz você gerar o acreditar, e aí você acredita naquilo que
Né? Supostamente a tua mente, às vezes, porque a nossa mente é muito duvidosa, nós falamos isso de manhã. Muitas das vezes a gente cria mais dúvida do que expectativa de vencer. E por isso que Paulo está falando, apesar de eu ter passado por tribulações, eu estou crendo, né, verdadeiramente, como ele diz aqui, que eu não estou angustiado. Eu não estou vencido pela tristeza profunda. E é interessante que o crente passa por lutas e fica abatido, como nós estamos hoje pregando. Mas ele põe a estrutura dele na palavra. Está me entendendo? Ele põe a confiança na palavra. Ele põe o exercício dele na palavra. Então ele se mantém. As lutas estão ali, batendo na porta dele. Não é que ele não está sentindo o impacto das dores que pode provocar uma tribulação, as consequências. Ele está vivendo aquilo, mas ele está crendo que ele está ali pondo a confiança no Senhor. Você pode dar um glória a Deus se você está entendendo o que é você usar a experiência sua na maneira correta, praticando a fé no momento certo. Deus está nos chamando hoje para um exercício correto da fé. Quem crê que o Espírito Santo está agora ministrando sobre essa igreja e colocando uma bênção sobre cada irmão? Quem crê nisso? Quem crê que neste exato momento Deus está dando uma porção de bênção para a sua vida neste exato momento? Se você está abatido, Deus é que está te alegrando. E quantos inimigos se levantam para nos abater, para nos entristecer, para nos colocar por baixo? E às vezes tem pessoas que nem percebem. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para a gente entender o mundo espiritual. Às vezes a gente está com uma pessoa que a gente ama, e às vezes a pessoa ela coloca uma palavra, às vezes que foi mal colocada, que vai nos colocar para baixo. Já aconteceu isso? De alguém falar, mas ele não falou com maldade, mas ele falou no tempo da tua dor, e aquela palavra encaixou na tua dor, e ele nem percebeu que aquilo arruinou, ele não melhorou nada. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes o inimigo pega pessoas despreparadas para colocar na nossa frente, às vezes para nos ferir no meio da luta. Falei uma coisa errada? Falei uma verdade. No meio da luta, às vezes aparece alguém dizendo uma coisa que vai te entristecer, mas não vai te ajudar em nada. Mas aí vem a palavra da fé. Deus fala assim: calma, não é isso que eu quero para a tua vida. Não é isso que eu quero para ti. Eu quero te levantar, eu quero te pôr em pé. Você tem uma missão ainda para cumprir. Você pode glorificar o Senhor. Então é neste momento que temos que ter um espírito de fé. Por isso que eu estou pregando hoje. Eu estou falando aqui com pessoas abatidas, mas não derrotadas. Amém? Amém. Amém. Passamos por algum momento de experiência que ela não é agradável? Do nada você fica triste, não fica? Eu fico. Tem dia que você levanta triste e fala: ué, o que é isso? Mas aí se não tiver o consolo, né, da palavra, né? Como diz o próprio salmista: me alegrei-me quando vamos falar com Deus. Vir para a casa de Deus é falar com Deus e ouvir a voz do Senhor. Você entende o que é isso? Glória a Deus. Porque tem dia que você precisa se reanimar. Você precisa de uma dose de alegria. Você precisa de uma dose, né, para te colocar para cima. E quem tem essa porção? Só o Senhor que tem essa porção. Só Deus que tem a porção certa para a nossa vida. O encaixe no lugar que está bem complicado a sua vida, tem um encaixe de Deus na tua vida. Por isso que, né, a palavra diz, né, perplexo. Às vezes o que a palavra perplexo é indecisos. A gente está indeciso, sem reação. Paulo está falando, tem momento na sua vida que você está sem reagir, você não sabe o que fazer, você fala: estou perdido, perplexo. Fala assim: o que está acontecendo? Aí a palavra, né, diz: mas não desanimado. Aí entra no texto: produzindo fé. Eu estou perplexo, indeciso, mas não quero parar a luta. Eu não quero parar essa guerra, eu quero continuar e quero experimentar minha vitória. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? É caminhando com o espírito de fé. É produzindo fé em nós. E é tão importante a gente se conduzir onde muitos estão abandonando a fé,
nós estamos diante da palavra de Deus para confirmar com Deus que nós queremos manter a nossa fé viva. Você pode glorificar o Senhor, né? Por isso criei e falei, quando ele diz assim. Então, muitas das vezes, é isso que faz o nosso coração às vezes aquietar. Quando a gente ouve uma palavra como essa, como Paulo estava falando aqui, e a primeira coisa ele preparando, né, a igreja ter um coração que entendesse o que é a fé. Porque eu quero dizer 3 coisas importantes nessa noite. Se eu tenho que gerar uma fé no meu coração, é que eu também tenho que gerar essa fé para crer naquilo que Deus está querendo que eu olhe com os olhos da fé para vencer a batalha que eu tenho que vencer. A gente anda pela vista ou anda pela fé? Então muitas das vezes a gente olha por alguma coisa olhando com a fé ou só com a vista comum? Muitas das vezes a gente olha só com a vista comum, não olha com os olhos de Deus e fala assim, eu vou transportar esse problema para longe porque eu quero ficar agora perto de Deus. Agora eu quero exercer minha fé. Esquece do problema a hora e começa a conversar com Deus. Pede para o Espírito Santo ministrar teu coração. Esquece o problema, esquece aquela luta e começa o Espírito Santo a ministrar fé no teu coração e você começar a glorificar o Senhor e você pedir para o Senhor estar perto de ti e Ele começar a falar. Você vai experimentar coisas gloriosas e poderosas no teu coração. Amém? Por isso que Ele está falando aqui que eu posso ficar perplexo, mas não desanimar. É interessante porque a palavra desânimo é uma palavra que já entristece só de falar desânimo. Você já olha para alguém e fala assim, nossa, ele está bem desanimadinho hoje. Fala, dá para ver no meu rosto? Dá para ver o desânimo. E a Bíblia está dizendo, né, que nós podemos ficar às vezes sem uma reação, mas a gente não vai ficar desanimado, sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que a gente pare de caminhar. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Porque quando você entra dentro da casa de Deus, o Espírito Santo começa a dizer assim, não vai parar não para não. Começa a pensar que a vida é bonita e pode se continuar. E comece a crer. Por isso, Paulo vai ministrando isso e vai falando, né, no meio das lutas. E ele vai dizendo a importância da gente continuar para não ser destruído, abatidos. É interessante que ele pode falar assim, podemos ser abatidos. E Jesus diz a mesma coisa, nós sabemos que nós podemos ser afligidos. Jesus também diz isso. Mas ele fala assim, logo em seguida no texto, nesse mesmo versículo, ele fala assim, mas tem de bom ânimo. O próprio Jesus fala assim, pode ser afligido, mas tenha bom ânimo, quer dizer, continue a jornada, porque ele fala assim, eu venci, você vai vencer. Você está entendendo o que Deus está ministrando no nosso coração? Nos momentos que nós somos abatidos, nós devemos continuar a ter bom ânimo e aproximar daquilo que Deus está pedindo que a gente aproxime. Mas isso porque a fé está falando ao nosso coração. A fé está falando ao teu coração nessa noite? A fé está falando ao teu coração nessa noite? A fé está agora ministrando ao teu coração nessa noite? Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos aumentar a maneira de crer. É isso que Paulo está dizendo à igreja. Por todas as circunstâncias que rodeiam, preste atenção. Temos que manejar a fé para ela entrar no nosso coração. É que nem uma conquista. Posso agora ilustrar para você? Para a gente poder trazer um clima assim alegre para nós aqui. É que nem um rapaz quando está apaixonado por aquela moça bonita da rua dele. O que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar para aquela moça. Ele vai começar a pensar naquela moça. Ele vai querer se aproximar daquela moça. Ele vai querer falar com aquela moça. Ele vai começar a tremer quando ele chegar perto daquela moça. Porque é o sonho da vida dele. É o sonho, é conquistar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está desejando. O que quer dizer isso? É um convite para algo bom. A fé nos convida para isso também.
A fé nos convida para enxergar a vida de forma que vai ser uma conquista, que vai ser algo grande que você vai adquirir, que vai ser algo bom para o teu coração. É isso que você tem que gerar com a fé. Agora, preste atenção, vou ilustrar um pouquinho essa mensagem. Mas no percurso dessa conquista desse rapaz que estava olhando para a moça, aparece algum rapaz cortejando a moça no portão da casa dela. O que acontece com ele? Se ele não for um homem de fé, ele fala assim: já perdi. Já apareceu aquele que está querendo tomar o coração dela. Ele já se deu por vencido. E às vezes era só uma conversa simples, mas ele já entregou os pontos. E assim a gente quando a gente vê algum obstáculo, a gente acha assim: já perdi. Não perdeu. É só um momento para você enxergar que o ângulo que você tem que ver é outro. Não é esse que você está vendo. Você pode entender o que é usar a fé, usar de maneira correta, criar uma perspectiva correta no coração. E é por isso que a Bíblia fala que aí nós vamos manejar a nossa fé e vamos entender que a vida, ela é maravilhosa. Diante das lutas que você está vivendo hoje, o desafio que Deus está fazendo para nós, fala: pastor, eu estou dentro da igreja. Talvez tem pessoas aqui que estão 10 anos já dentro da igreja, que já ouviram vários sermões, como, talvez até como esse aqui. Já ouviram falar desse versículo que eu estou pregando. Mas nada está acontecendo na vida dessas pessoas. Eu estou dizendo que pode acontecer. Que elas estão esperando um milagre, às vezes na saúde. Às vezes estão esperando um milagre acontecer às vezes com um filho. Às vezes um milagre acontecer num relacionamento. Às vezes um milagre que aconteça, às vezes até no nosso coração, para a gente ser mais maleável. Tudo isso nós esperamos. Mas se a gente não viver a fé na proporção que a Bíblia diz, nós vamos sair sem entender o que é a fé. Porque não adianta você estar diante do que você está hoje ouvindo aqui, mas se você não pôr isso na sua vida como regra, não falei: eu quero viver isso que está sendo falado, E aí você vai observar que vai haver mudanças na sua vida maravilhosas, mudanças tremendas na sua vida. E é importante a gente alcançar essas mudanças. E por isso que é importante declarar. Imagine hoje, eu sempre gosto de analisar o que eu falo. Preste atenção, isso serve para a gente. Preste atenção, hoje eu saí, eu falei muitas coisas. Mas quais dessas coisas construíram algo em mim? Vai depender de como eu falei, de como eu exercitei a minha vida. Se eu falei assim: nossa, dá um exemplo, como o dia está lindo hoje, eu exerci minha fé glorificando ao Senhor. Mas se eu falei assim: que dia chato hoje, eu já não exerci minha fé. Aí se eu encontrei alguém no meio da rua, eu não disse bom dia para aquela pessoa. Eu poderia ter dito bom dia e poderia ter recebido um bom dia, mas eu não recebi nem um bom dia nem dei um bom dia. Então eu não pratiquei, não pus em exercício, que o dom de viver é um dom de saber usar aquilo que Deus me deu. É me alegrar, a Bíblia fala, nas vidas que passam ao meu derredor. Ministração é você entender a descrição que Deus põe para nós. Você está me entendendo o que é a vida? Então aí nós vamos terminar. Quando eu termino a noite, eu digo para a pessoa que está perto de mim, as pessoas que estão: boa noite, que Deus te abençoe grandiosamente. Eu terminei o dia declarando coisas importantes. Então, se eu maldisse o meu dia, as pessoas do meu lado, eu não exerci a minha fé, porque eu não pratiquei o que está escrito, eu não exerci o que está escrito. Então por isso que muitas das vezes a gente precisa se renovar, precisa viver realmente com o coração por uma prática nova. Nós devemos largar as práticas velhas. Muitas das vezes nós somos mais consumistas das coisas velhas, você já percebeu? Daquilo que é a maldade, daquilo que é ódio. Me dá um pedacinho de ódio, de maldade. Faz tempo que eu não provo esse pudim, muitas das vezes. Esse pudim que é oferecido pelo inimigo toda hora. Me dá um pedacinho, Eu gosto desse pudim. Tá meio azedinho, mas vai assim mesmo, vai.
Agora, a Bíblia fala de porções e manjares celestiais, onde você aplica a bondade, onde você sorri para as pessoas e tem o dom de sorrir, mesmo com as lutas que nós temos. Nós podemos abrir um sorriso e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Eu prego um Deus vivo, eu prego um Deus que eu creio, eu prego e vivo, e estou me alegrando com esse Deus. Ele está enchendo meu coração neste momento. Não, a coisa não está fácil não, mas eu vou glorificar, porque Ele vive em mim. Aleluia. Eu posso crer no amanhã. Ele vive em mim, eu posso crer no amanhã, amém? Aí a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando. Você está vendo que nós falamos em abatimento, mas ao mesmo tempo não sentimos hoje que a palavra ela traz um exercício de vencer os abatimentos no meio das lutas. É o que Paulo ensina através da sua palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, se você tiver com a tua Bíblia, por favor, diz assim: mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8. E no teu coração, isto é, a palavra Da fé. que? Pregamos. Palavra do quê? Da fé que pregamos. É isso que precisamos. Hoje, não deixe as pessoas jogarem perto de você palavras para derrubarem a tua fé. Amém? Amém. Estamos vivendo um tempo hoje que o inimigo quer matar e roubar a porção da nossa vida. A porção de alegria que Deus pôs, que é confiar nele. Então, Paulo está falando aqui à igreja de Romanos, né? Que a palavra está onde? Aonde está a palavra? Na nossa boca. Então você não vai declarar aquilo que vem dos homens, você vai declarar o que vem da tua boca, porque está no teu coração, que é a palavra de Deus. E se ela está no teu coração e você declara, fala assim: Senhor, abençoa o meu dia. A palavra está em ti. E se ela está em ti, você coloca ela na tua, você coloca ela na tua família, você coloca ela no teu trabalho, você coloca ela como algo que está governando todos os sentidos seus. Você pode glorificar o Senhor? Você pode glorificar a Deus? Partindo desse lado, né? Eu quero que você entenda, porque a importância que eu estou querendo dizer hoje nessa noite de declarar. Declarar é importante, porque Paulo fala no exercício da fé. Paulo ele começa a trabalhar para a igreja, dizendo para a igreja, e aqui eu quero entrar, para quem crê, é importante declarar. É isso que Paulo está dizendo. É importante declarar. E nós olhamos para o Velho Testamento, a regra de fé para o Velho Testamento, quando a gente olha, quando o povo estava vivendo num momento de desespero, onde eles estavam totalmente abatidos, a nação de Israel totalmente abatida. E nós sabemos desse texto, é um texto muito fácil de ser entendido, porque é um texto que já foi pregado demais, que é Ezequiel capítulo 37, que todos conhecem, o Vale dos Ossos Secos. Ali um jovem de 17 anos, diante de um cativeiro, onde ele era o mais inexperiente, porque tinha 17 anos, e os homens de Israel, os homens mais experimentados, estavam chorando, num pranto, num abatimento, que se escutava de longe o choro de todo mundo. E eles estavam fora do país deles, sofrendo demais, abatidos, mas não destruídos. E Deus resolve achar um coração para ele poder usar. E a Bíblia diz que ele olha para Ezequiel, um jovem inexperiente, olha para o coração dele e fala: é esse. A fé abriga neste coração. Esse menino vai declarar o que eu quero que ele declare. A fé faz declaração, amém? Amém. A fé faz declaração. Por isso que é importante você declarar na tua família, nos teus filhos, a palavra do Senhor. É importante você declarar, né, que o diabo às vezes quer decretar falência na tua vida. Ele quer decretar que
que isso vai acontecer sempre, repetir os mesmos erros. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus declara vida. Amém? A palavra do Senhor declara vida. Então, só para você entender, Ezequiel ele fala assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no Espírito do Senhor, e pôs-me em pé no meio de um vale de ossos. Mas é uma coisa impressionante. Ele falou assim: ele pôs num lugar onde não tinha vida nenhuma, e parecia que estava tudo destruído. Deus falou assim: eu quero reformar. É isso que eu quero que você entenda, a porção de Deus, como nós falamos aqui, né, que se a gente entender que olhando para Israel, olhando para os ossos, fala assim: não, está tudo destruído. Olhando para os ossos, até a pergunta que faz para Ezequiel, Deus faz assim: Ezequiel, e daí? Você crê que isso pode ter vida? Aí ele faz a resposta para Deus: tu é que sabe, Senhor. Ele estava ali começando a pôr uma expectativa de crer, porque Deus falou assim: olha, você acha que isso pode ter vida? É interessante que todos nós temos um vale de ossos secos. Tem uma coisa que a gente está esperando há muitos e muitos anos e a gente não vê resposta para aquilo. É um vale de ossos tão sequinho que você fala assim: até agora não vi uma mudança, não vi nada alterado. Era assim que estava a questão ali para Ezequiel. Mas a Bíblia está falando aqui para nós nessa noite, da gente entender como a gente tem que, né, usar o espírito de fé. E neste momento Deus olha para Ezequiel e encontra no coração daquele jovem fé. Porque ele começa a entender a conversa e ele diz, né? E ele me perguntou: poderão viver esses ossos? Então, no versículo, aqui, se você tiver com a tua Bíblia aberta, em Ezequiel, então disse: profetiza sobre esses ossos. Então declara sobre. Mas estava tudo perdido. A visão era uma visão que não trazia expectativa nenhuma. E Deus fala assim: agora você vai pegar e vai profetizar nesse lugar aí. Como é que é, irmão? Porque não estava destruído. E muitas das vezes a gente olha para uma questão e fala assim: está tudo destruído. Deixa eu colocar aqui para você: não está nada destruído, não. Vamos pôr no lugar exato. Está sob o controle de Deus todas as coisas. Está correto o que eu estou dizendo agora? Está correto que não está nada perdido? Que se o diabo falou tanto nessa semana para você que você perdeu a causa, eu quero te dizer: a causa está na mão do Senhor. Tira esse inimigo perto dessa questão, porque o Senhor é que vai engrandecer, né? Através de você dar um testemunho, o nome do Senhor vai ser exaltado. Você pode glorificar o Senhor. A palavra do Senhor diz algo tremendo, que Ezequiel, aliás, nesse capítulo 37, eu estou vendo os irmãos ainda folheando, eu quero. E me disse: filho do homem, poderá viver esses ossos? Versículo. E eu disse: Senhor Jeová, tu é que sabe. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. Diz: ossos secos. Ouvia o quê? A palavra do Senhor. Ai. Eu vou entrar num outro texto que vai falar a mesma coisa que esse texto está dizendo. Ouviu o quê? A palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus chamou o profeta, falou para o profeta, falou assim: declara a minha palavra. Então quer dizer que se eu e você declararmos a palavra no meio da luta, falando assim: Senhor, no meio dessa luta eu vou declarar a tua palavra. Se eu declarar a palavra do Senhor, será que ela vai fazer algo no meio
dessa tribulação ou dessa luta? O que você acha quando você fala assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus no meio dessa luta? O que você acha que a palavra está fazendo no meio dessa luta? Ela está gerenciando, ela está trabalhando quando você põe a palavra. Porque o texto está dizendo exatamente então, disse profetiza sobre esses ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Então quando você põe a palavra do Senhor no meio de uma luta, o que acontece? Inimigo, ouvi o que diz a palavra do Senhor no meio dessa luta. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Senhor. Ouvi, né? Então quando a gente começa a ministrar a palavra, e a Bíblia diz então, o versículo diz assim, diz o Senhor Jeová a esses ossos, eu farei entrar em vós o Espírito e Vivereis. era suposto isso levar à destruição. Mas Deus chamou na última hora, onde parecia que estava tudo destruído, onde estava tudo terminado, onde parecia que era o final da linha. Deus fala, profetiza agora a minha palavra. Profetiza neste momento a minha palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós entramos naquela porta, quando você começa a entrar, o Espírito de Deus começa a ministrar e tirar todos os pesos sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê que todo o desânimo que o inimigo tentou colocar na sua vida, quando você está ouvindo essa mensagem, teu coração está fortalecendo no Senhor. Neste momento, eu não tenho dúvida do que eu estou pregando. Neste momento, quando você estava desanimado da sua própria vida, Deus está te levantando, dizendo, eu sou Senhor e tem uma caminhada para você vencer. E eu estou contigo. Aleluia. Profetiza aquilo que Deus manda. Estou profetizando. Ezequiel fez exatamente isso. Não está tudo terminado. Aliás, está tudo começando nas mãos do Senhor. E aquele que iniciou a obra, vai fazer o quê? Ele vai terminar a obra. Aleluia, eu creio, Jesus. Então, será que é importante declarar? Então vamos parar de dizer assim. Imagina se Ezequiel olhasse para o texto e dizer assim, Senhor, tu sabes que esses ossos não tem mais jeito. É melhor enterrar esses ossos todos, né? E vamos acabar com essa conversa, porque eu não vou profetizar sobre esses ossos, não. Muitas das vezes a gente faz isso. Eu acho que Deus não está me ouvindo mais não. É melhor largar a mão de crer. Continua, porque o texto está dizendo, continua. Ezequiel, profetiza a minha palavra. E o Espírito começou a ser convidado a ir para aquele lugar onde estava tudo seco e começou a falar assim, vamos fazer uma reforma aqui. Vamos começar a dar nervos, carne, aonde não existe, vamos começar a dar vida, vamos começar a dar sentimento e tudo que não existe, nada aqui vai começar a ter vida. Israel vai começar a renovar, Israel vai começar a ser restaurado, começa a se encher Israel. E eles achavam que estava tudo terminando e Deus estava tudo fazendo diferente, renovando, gerando uma expectativa melhor do que eles pensavam. Porque agora Deus estava limpando toda a idolatria do coração de Israel e enchendo de pureza agora. O vaso estava limpo e estava entrando o Espírito de Deus. Você entende o que é isso? É a palavra do Senhor. Muitas das vezes no meio da tua luta, no meio da minha luta, Deus está tirando as impurezas, tirando aquelas impurezas mais difíceis para fazer um vaso bom e para entrar um aroma bem gostoso dentro do vaso para se produzir coisas grandiosas e maravilhosas no nome do Senhor. Amém? Então declare a palavra do Senhor. É importante. Vamos parar de declarar funeral da nossa vida. Declarar que está tudo acabado da nossa casa. Vamos parar de declarar essas coisas. Vamos parar, né, de dizer, não vou. Não, ainda não terminou. Enquanto existe sopro de vida, ainda há esperança. Amém? Então nós temos que crer em tudo. Crer é a nossa missão. E para isso que Deus nos chamou. E eu estou terminando. A gente conhece muito bem o que eu estou falando aqui em declarar. E declarar fé. E teve um homem na Bíblia que eu quero terminar, porque eu estou hoje pegando o apóstolo Paulo e falando, né, que no meio dos problemas ele começou a declarar. Eu peguei Ezequiel dizendo, no meio de um povo sem esperança, começou a se declarar vida. E agora eu vou para a parte final. A parte final, para a gente compreender a declaração que
que eu quero que você vá em Mateus capítulo 8, para a gente poder ver a história desse homem, né, que todos nós conhecemos, que a Bíblia diz, que fala de uma maneira poderosa, nos ensina a declarar nossa fé. E esse homem aqui era um homem que, na verdade, ele teve um encontro com a fé de uma maneira que surpreendeu Jesus. Capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando: Senhor, o meu criado em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. Parecia que está tudo bem aqui. Ele foi até Jesus. Mas aqui fala de uma fé diferente desse homem. Ele chegou ali. Ele enxergou primeiramente, que eu quero dizer, a autoridade de Jesus. Ele enxergou a autoridade na palavra. Ele viu que algo havia de especial na vida de Jesus. E o texto diz que ele foi até Jesus e falou: Senhor, eu estou vivendo um momento muito complicado. Estava vivendo uma tribulação também, porque ele estava muito comovido, porque o servo dele estava acamado, doente. E ele estava muito triste com aquele sofrimento do servo dele. E ele queria, de uma maneira, ajudar. E ele encheu o coração de fé. Aqui entra de novo a fé. E aqui ele chega até Jesus e fala assim: Jesus, eu estou com um servo meu, atormentado, paralítico, está com um problema grave. É interessante que o texto está dizendo aqui que ele apresenta o problema. E Jesus imediatamente se apresenta dizendo: eu vou até a casa dele. Eu falei: não, Jesus, não precisa ir não. Olha que não, o senhor não precisa. Aliás, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Porque eu sei que o senhor tem uma autoridade suprema. E aliás, o que eu vou pedir aqui, o senhor sabe que é possível. O senhor só libera uma palavra. Se o senhor liberar uma palavra, eu sei que vai ser diferente. Ele não pediu para Jesus ir até a casa dele. Ele teve tanta fé no coração dele, como a gente viu aqui na passagem de Ezequiel, que a Bíblia fala: profetiza a minha palavra. Esse aqui já tinha a palavra dentro do coração dele. O Senhor só libera a palavra. Mas ele declarou que Jesus curava, que Jesus tinha poder, porque no texto ele fala assim: Senhor, eu sei, eu sou um homem de autoridade. Se eu mando um servo meu, ele vai. Ele quis dizer: Senhor, se o Senhor liberar, eu sei que o Senhor é Deus e a palavra vai se cumprir na vida do meu servo e ele vai ser curado. É isso que ele enxergou a fé numa dimensão de crer. Sabe o que nós precisamos experimentar? É essa declaração deste homem, que Deus fala assim: eu não vi fé tamanha como essa em Israel inteira. Porque ele conseguiu enxergar na dimensão correta. Os problemas estavam batendo, mas ele não fixou nos problemas, ele se fixou na autoridade da palavra. Interessante que a Bíblia diz, exatamente para que a gente possa entender, que foi uma declaração de fé de um homem que experimentou em pouco tempo, teve uma experiência grandiosa, e a Bíblia fala, né, que Jesus se impressionou com ele. E interessante, eu já estou fechando aqui a mensagem, para a gente poder entender. Havia uma luta aqui? Havia. Mas ele se entregou tão rapidamente com a fé, que Jesus disse para ele: filho, vem cá, chama ele, vem cá perto de mim. Vem aqui, eu preciso conversar com você. Vai ser feito. Vamos ver aqui no texto. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, e tens aceito feito, naquela mesma hora o seu criado sarou. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora o criado sarou. A Bíblia está dizendo
Então, como creste, seja feito. Como creste, você creu, seja feito conforme você creu. Você quer a cura do teu servo? Você quer a cura do teu servo? E a Bíblia diz que neste momento ele recebeu aquilo que ele estava pedindo, a cura. Naquele mesmo momento. A fé termina dizendo o seguinte aqui para nós nessa noite. Naquilo que ele declarou para Jesus, é aquilo que ele recebeu. Ele declarou: Senhor, o Senhor não precisa, mas só libera uma palavra. Diz que na mesma hora que ele tinha feito o pedido, a Bíblia está dizendo, na mesma hora, o Espírito Santo atuou. O Espírito da fé alcançou, né, aquela pessoa que estava no leito. Por quê? Porque alguém estava com o coração cheio de fé. Apesar do meio das lutas, o que eu entendo que Deus queira falar conosco nessa noite é que nós precisamos entender que a arma que nós temos na nossa mão, diante das lutas que nós passamos, é a nossa fé. Diante do que nós estamos vivendo neste mundo caído, nós temos aonde pedir um socorro. Podemos pedir e sabemos que nós vamos receber do Senhor. Então a palavra, ela confirma isso, né? Então nós podemos dizer, terminando, que esse homem, Ezequiel, Paulo, passaram pelos mesmos dilemas que nós passamos, que nós estamos passando. As mesmas profundidades de problemas. Mas eles superaram isso, mesmo abatidos, crendo no milagre que estava perto deles. E todos esses que exerceram o seu chamado de acreditar, de gerar, né, no coração, e muitas das vezes Deus opera. Quantos irmãos aqui pode dizer que já sentiram livramento? Né? Às vezes a gente, como irmão, estou aqui eu me lembrando agora, o irmão Joe, ele estava saindo da igreja, ele bateu o carro, teve perda total no carro, mas não aconteceu nada com o Joe. Glória a Deus. Livramentos do Senhor. Muitas das vezes a gente tem que parar e agradecer ao Senhor. Agradecer de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. E estamos aqui, né? Ele está aqui com a família dele, mas podia não estar. Mas Deus guarda. Sabe, a fé, às vezes a gente tem que começar a alimentar ela, olhando um pouco para trás dos milagres que a gente produz na nossa vida. Muitas das vezes você estava abatidíssimo, triste. De repente você foi renovado por Deus. Porque, né, Deus colocou fé, depositou no teu coração. Você estava precisando, né? Porque você conseguiu vir até a casa do Senhor e Deus encheu o teu coração de fé. E você falou: agora eu vou retomar. Eu estava pensando em largar tudo isso. Mas aí Deus depositou um pouco de fé no teu coração. E aí a vida começa a ter sentido. Alegrias são geradas. Eu falei: o que aconteceu que você está tão bom essa semana? Sabe por que eu estou bom? Porque eu voltei para os braços do Pai. Amém. Agora eu sei cantar mesmo. Eu tinha perdido um pouco da sintonia de adoração. Agora eu estou voltando a toda. E agora eu vou voltar para valer mesmo. Agora a coisa vai pegar. Não vai ser que nem aquele carrinho lá do Brasil, né, a álcool, que é difícil da partida lá, que é tudo quente. Imagina se fosse aqui, motor a álcool. Ia pegar ele nunca. Você tinha que pôr ele parado lá. Então, muitas das vezes a nossa vida às vezes está que nem um motorzinho de carro a álcool. Difícil de pegar. Então a gente fala: você sabe o que é? Vamos trocar esse carrinho por motor que vai vingar, né? E esse motor se chama a nossa fé em Jesus Cristo também. A gente poder gerar uma fé genuína, uma fé verdadeira. Eu espero que você saia deste culto. Eu estou saindo alegre, me preparando para uma semana, né, de receber dádivas do Senhor. De receber, né, conquistas de Deus. Eu não vou parar. Se o diabo está querendo, porque ele vai pregar para mim só o sermão de que eu tenho que aceitar toda a destruição na minha vida. Eu quero dizer, o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Ele não vai pregar e nem vai pôr isso na base da minha casa. Nada. Nunca.
A casa da minha casa, ela é alicerçada na rocha que se chama Jesus Cristo. Entendeu? Eu vou voltar para a minha casa dizendo que a briga está continuando. Ele não é páreo para você. Sabe por que ele não é páreo? Porque Jesus está na frente. Ele não é páreo para você, entendeu? E cada vez que você firmar seus pés na cara de Deus, ele não vai conseguir intento contra a tua vida, não. Então, cada vez que você se adentra e busca a presença do Senhor, posso dizer algo aqui do Espírito de Deus? Você é especial para Deus. Você está precisando disso, eu também. Você é muito especial. E você sabe que nós temos uma tarefa nesses dias, que é uma tarefa que Deus colocou na nossa mão, que vai ser bonita para a gente cumprir. Você pode glorificar o Senhor? Deus nos chamou para fazer coisas maravilhosas no tempo dele. Entendeu? Então eu quero que você diga comigo: abatidos, mas jamais destruídos. Glória a Deus. Pronto. Estou imune. Por quê? Estou em Cristo. Amém. Estou em Cristo Jesus. Vamos declarar coisa boa. Você pode declarar que nós vamos ter uma transição boa dentro dessa igreja, né? Estamos aqui com espaço para mudar para outro espaço até setembro. Eu quero que vocês se empenhem. Tem uma batalha bonita para a gente vencer. Vamos se unir em Cristo. Vamos fazer coisas bonitas para o Senhor. Vamos, pisar num ambiente talvez que Deus vai estar preparando. Vamos estar unidos. Vamos fazer um culto de adoração total, de entrar celebrando para Deus de uma maneira enorme para o Senhor. Nós estamos com expectativa no Senhor, não no templo. Nós estamos na expectativa de fazer a obra do Senhor com o nosso coração voltado para a palavra. E aí nós vamos fazer de uma forma grandiosa, unindo-se no Senhor. Mesmo com as nossas diferenças, a gente vai aprender a nos amar um ao outro em Cristo Jesus. Amém? Essa é a fé que Deus coloca a nosso favor. Então, por isso, nessa noite, estou terminando para dizer para cada um de nós, como a Bíblia é um livro que nos leva a ter um coração melhor dia cada dia, e a palavra do Senhor nos faz renovar. Volte para a tua casa, voltando com um renovo no teu coração. Amém? Voltando com um renovo na sua vida. Eu creio, eu quero que você, se tiver algum irmão que estiver precisando de alguma oração e quiser vir aqui na frente, falando nesse lado de fé, nesse lado de confiança no Senhor, se quiser vir aqui na frente, eu vou estar orando por você. Se não tiver, a gente vai estar fechando com essa oração, falando. Se tem pessoas que estão sentindo algum abatimento e que é um renovo do Senhor, está aqui a oportunidade, nós pregamos sobre isso. Então não perca a sua oportunidade de você experimentar. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a vir aqui na frente, mas estamos dando uma oportunidade em Cristo Jesus. Porque é tão importante na hora da nossa luta a gente ir com o coração voltado para o Senhor. Porque Deus entende as nossas lutas, e não é que a gente não tem interesse, às vezes a luta do irmão pode ser uma luta tão simples, pode ser uma luta tão simples. Glória a Deus, glórias ao Senhor.